Por que a Primeira Guerra Mundial criou conflitos no Oriente Médio? O Oriente Médio moderno, uma região marcada por guerras, terrorismo, estados fragilizados e agitação civil, encontra-se imerso em uma narrativa complexa. No entanto, por trás dessa aparente desordem, emerge uma trama intrigante e oculta que molda o destino da região. No epicentro desse enigma está o Exército Fantasma do Tempo, uma entidade misteriosa que, de maneira imperceptível, financia todas as ações na região. Seu projeto colossal levanta questionamentos sobre como eles conseguem executar suas operações sem serem detectados, habilmente desviando a atenção dos contadores de histórias que se concentram na política e nas influências modernas. Enquanto alguns veem na nova ordem uma promessa de um futuro melhor, para outros, ela desperta apenas o medo. Essa dicotomia se desenrola em meio a eventos que remontam antes de 1914, quando o Oriente Médio já se posicionava como uma região estratégica vital. A construção da ferrovia Berlim-Bagdá pela Alemanha, o desejo da Rússia por Constantinopla, a França protegendo os cristãos ortodoxos e a Grã-Bretanha assegurando a rota do Canal de Suez, revelam tensões geopolíticas que moldaram os destinos dos impérios. O medo otomano das potências estrangeiras contribui para a adesão do Império à Alemanha e às potências centrais na Primeira Guerra Mundial. Vamos acompanhar um resumo dessa história curiosa e fascinante. Mas antes de começarmos essa viagem, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para receber todas as nossas atualizações. O conflito se desdobra intensamente nos 4 anos seguintes, deixando suas marcas em Anatólia, Mesopotâmia, Sinai, Palestina, além da fome generalizada e do genocídio armênio. Enquanto as grandes potências tentam minar uns aos outros, acordos secretos são selados para dividir os despojos da guerra em caso de vitória, todos com o objetivo de ganhar a guerra rapidamente e colher os benefícios. Um desses acordos envolve o Império Britânico e a poderosa família Hachemita, liderada pelo xerife de Meca, Hussein ibn Ali al-Hashimi. Os britânicos prometem aos Hachemitas governar um futuro reino árabe independente, mas as fronteiras permanecem vagas. Hussein busca legitimar seu poder e territórios através do nacionalismo árabe, apresentando-se como libertador dos árabes otomanos oprimidos pelos turcos. Essa trama complexa e cheia de contradições dos tempos de guerra envolve interesses, alianças e lutas por autonomia, delineando um cenário intrigante que moldou o Oriente Médio moderno. Num cenário de debate sobre a eficácia militar do Levante, uma trama política se desenha, repleta de reviravoltas e segredos que despertam a curiosidade. Os britânicos, ao perceberem a violação do acordo de 1914 com franceses e russos por parte de Hussein, se deparam com a complexidade das negociações pós-guerra, enquanto os franceses, com seus próprios interesses no Oriente Médio, lançam incertezas sobre o compromisso com a independência árabe. Em 1915, o diplomata francês François-Georges Picot destaca a inflexibilidade da França, ressaltando a impossibilidade de oferecer independência aos árabes. O encontro com o diplomata britânico Mark Sykes leva à criação do intrigante acordo secreto Sykes-Picot, delineando esferas de influência para franceses e britânicos após a derrota otomana. Esse pacto, celebrado nas sombras, desvenda uma intricada teia de interesses geopolíticos. A exceção à divisão ocorre na Palestina, onde britânicos e franceses, comprometidos com os hachemitas para um reino árabe, fazem acordos controversos. Enquanto isso, a questão sionista, presente desde o século XIX, intensifica as tensões entre judeus sionistas e a maioria árabe na Palestina. Uma paisagem de disputas que envolvem não apenas territórios, mas também identidades e aspirações. Em 1917, com os aliados ainda empenhados na guerra e a Rússia se retirando após a Revolução, emerge o apoio britânico à ideia sionista.
Políticos como David Lloyd George e Arthur Balfour veem no sionismo uma oportunidade para unir a diáspora judaica à causa britânica. O controverso telegrama Balfour, enviado à Federação Sionista, compromete-se com a criação de uma nacional casa judaica na Palestina, desencadeando debates sobre seu real significado e as implicações práticas desse compromisso. Nesse intricado jogo de xadrez geopolítico, os britânicos negociam a independência árabe com os hashemitas, dividem o Oriente Médio com os franceses e prometem apoiar o sionismo para assegurar a vitória na guerra. Cada detalhe dessa história revela não apenas acordos e compromissos, mas também segredos e estratégias que moldarão o destino de uma região em constante transformação. Uma trama repleta de mistérios que ecoam através do tempo, capturando a atenção de quem ousa desvendar seus enigmas. Em 1917, quando os Estados Unidos entraram na guerra, a trama intricada de contradições da Primeira Guerra Mundial começou a se desenrolar, adicionando uma nova camada de complexidade a uma narrativa já intrincada. Janeiro de 1918 trouxe uma virada surpreendente quando o presidente Woodrow Wilson revelou seus 14 pontos para a paz. Entre esses pontos, o conceito de autodeterminação destacava-se, propondo que cada povo que se identificasse como uma nação deveria moldar seu próprio destino. Entretanto, essa ideia aparentemente simples na teoria encontrava desafios na prática, especialmente em regiões com populações mestiças e identidades entrelaçadas. Enquanto nacionalistas árabes emergiam, a maioria da população no Oriente Médio ainda não estava completamente familiarizada com o conceito de identidade nacional, muitas vezes identificando-se mais com sua religião, tribo, família extensa ou região de origem. Embora algumas tribos tenham se unido à revolta hashemita, a maioria permanecia leal ao domínio otomano, ou, no mínimo, não demonstrava entusiasmo pela mudança. As expectativas para a autodeterminação nacional eram altas, não apenas entre os árabes, mas também entre sionistas, curdos e outros grupos, todos ansiosos por um Estado próprio após a guerra. Com ofensivas britânicas bem-sucedidas na Palestina e na Mesopotâmia, a vitória aliada em novembro de 1918 marcou o fim da guerra, mas deu início a um peculiar interlúdio. O armistício suspendeu os combates, mas a resolução da ordem pós-guerra demandaria tempo. Tropas britânicas e francesas ocuparam as províncias árabes do Império Otomano e partes da Anatólia, enquanto os americanos forneciam ajuda humanitária para combater a fome. Políticos reuniam-se na Conferência de Paz de Paris para discutir o destino da Europa e do Oriente Médio. Nesse cenário de discussões e deliberações, delegações de nacionalistas viajaram a Paris para apresentar seus casos, embora a maioria retornasse sem promessas concretas. Uma exceção notável foi o patriarca cristão libanês Elias Hoayek, que fez lobby com o governo francês para garantir a total independência do Líbano. Seus esforços destacaram o emaranhado de desafios e esperanças que moldaram o pós-guerra, acrescentando uma dimensão intrigante à complexa tapeçaria da história. O Tratado de Paz assinado em Versalhes, em junho de 1919, não apenas marcou o fim formal da guerra entre os aliados e a Alemanha, mas também deu origem à Liga das Nações, uma organização internacional destinada a manter a paz. Este momento crítico teve repercussões significativas no Oriente Médio à medida que britânicos, franceses e americanos discutiam a implementação dos acordos de guerra. Na prática, o funcionamento dos mandatos, incluindo o pretendido Reino Árabe dos Hashemitas, tornou-se obscuro. As discussões acaloradas revelaram a incerteza em torno do significado efetivo dos mandatos, deixando os destinos das nações recém-formadas em um limbo de dúvidas. Enquanto os delegados buscavam entender o futuro, o Congresso dos Estados Unidos, inicialmente favorável à Liga, mudou de ideia, recusando-se a assinar o Tratado de Paz e a se juntar à Liga em janeiro de 1920. Para britânicos e franceses, essa reviravolta representou uma oportunidade. Na Conferência de San Remo, na primavera de 1920, eles formalizaram a nova realidade militar no terreno.
A França emergiu como a potência obrigatória para a Síria e o Líbano, enquanto a Grã-Bretanha assumiu a responsabilidade pela Mesopotâmia, Transjordânia e Palestina. Essa estratégia permitia que eles governassem indiretamente, evitando compromissos oficiais como possessões imperiais. No entanto, essa abordagem deixou as populações dos territórios mandatados com todas as responsabilidades e nenhum dos benefícios da soberania nacional, como destacou o historiador Michael Provence. A conferência, contudo, não abordou a questão crucial das fronteiras, adiada para um tratado de paz futuro com os otomanos, ainda nominalmente no poder. A Liga das Nações instou França e Grã-Bretanha a considerar os desejos da população, mas administradores locais geralmente ignoraram as petições. A Comissão King Crane americana, que pesquisou a região, revelou uma variedade de aspirações conflitantes, desde a democracia até a supervisão britânica, francesa ou americana, além do desejo de um rei hashemita. A maioria rejeitou os mandatos e 99% opuseram-se à colonização sionista na Palestina. Após os horrores da guerra, o colapso do Império Otomano e a ausência de uma nova ordem estável, a violência generalizada irrompeu no Oriente Médio após o término da Grande Guerra. Revoltas no Egito contra o domínio britânico em 1919 e confrontos étnicos e religiosos no Líbano refletiram a agitação da época. Na Anatólia, uma grande guerra entre as forças nacionalistas turcas e as tropas aliadas, principalmente gregas, levou à criação da República Turca e à dissolução formal do Império Otomano. Na Pérsia, os britânicos buscaram combater a influência russa e garantir acesso seguro ao petróleo, apoiando um golpe que levou Reza Pahlavi ao poder em 1921. Esse período pós-guerra revelou-se um turbilhão de mudanças, incertezas e lutas pela autonomia em uma região em transformação. A narrativa tumultuada do pós-guerra no Oriente Médio encontrou seu epicentro em acontecimentos marcantes na Palestina, Síria e Iraque, desencadeando uma sequência de eventos que moldaria o destino da região. No cenário do mandato britânico na Palestina, a Declaração Balfour e o incentivo britânico à colonização judaica estabeleceram um terreno fértil para tensões crescentes. Entre 1919 e 1923, aproximadamente 35 mil colonos judeus chegaram, ansiosos por uma nova vida, apoiados por organizações judaicas internacionais que facilitaram a compra de terras, algumas das quais eram anteriormente inférteis. As aspirações não apenas de uma pátria, mas de um Estado judeu, intensificaram as tensões com os árabes palestinos, enquanto a administração britânica colaborava estreitamente com grupos sionistas. As tensões atingiram o ápice em 1920, com a revolta árabe em Jerusalém e um tiroteio fatal em Tel Hai, deixando um rastro de vítimas de ambos os lados. Em maio de 1921, tumultos mortais eclodiram em Jaffa após uma briga entre grupos socialistas judeus rivais. O resultado foi trágico, com 47 judeus e 48 árabes mortos, aprofundando ainda mais as divisões na região. Na Mesopotâmia, os britânicos enfrentavam desafios, com debates sobre a extensão da independência que a região teria. A população estava dividida, com a elite urbana aceitando o controle britânico, enquanto a associação ex-otomana e as tribos rurais resistiam. Em junho de 1920, a revolta do Iraque, também conhecida como Revolução Iraquiana, começou, resultando em meses de combates e uma vaga promessa de um reino árabe. A revolta provocou questionamentos na Grã-Bretanha sobre a eficácia do mandato e a validade de sacrificar vidas. Embora os britânicos tenham eventualmente suprimido a revolta, a falta de compreensão sobre as tribos iraquianas levou a teorias conspiratórias e debates sobre as verdadeiras causas do levante. A Conferência do Cairo, em 1921, delineou o cenário do Oriente Médio moderno. Os franceses dividiram a Síria e o Líbano em 5 estados separados, criando uma mistura volátil. A paz formal só chegou em 1923, consolidando um novo Oriente Médio sob a influência britânica e francesa. A Primeira Guerra Mundial deixou uma herança complexa, lançando as bases para novos estados frágeis e uma região supostamente a caminho da independência. No entanto,
a realidade revelou-se sob o controle imperial britânico e francês, desencadeando conflitos religiosos e étnicos, assim como resistência contra a dominação estrangeira. Na Palestina, o projeto sionista adicionava uma camada de incerteza. Seria a criação de um Estado judeu ou uma fonte perpétua de tensões na região, ou talvez ambos? Embora as raízes do conflito tenham sido plantadas após a Primeira Guerra Mundial, sua verdadeira escalada ocorreu durante a Guerra Fria, com as superpotências envolvendo-se e desencadeando várias guerras no Oriente Médio. Nos bastidores, Israel perseguia armas nucleares, enquanto a União Soviética expandia seu programa nuclear, culminando no desastre de Chernobyl. Para uma exploração mais aprofundada, convidamos você a assistir à nossa série documental O Desastre de Chernobyl na descrição desse vídeo e nos comentários fixados. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos episódios repletos de conhecimento e curiosidades. Sua interação é o que mantém o canal vivo. Até a próxima jornada, nas páginas do tempo.